Eu sei que você é uma mulher de fé, mas a fé não anula a nossa dor, mas ela é um veículo de transformação. Hoje nesse vídeo eu quero, através da palavra de Deus e através de testemunhos, inclusive o último testemunho, para mim é o mais profundo e o mais marcante. Eu quero trazer para você uma palavra que vai te dar fé, vai te dar esperança em meio a tudo isso que você está vivendo. Se você puder, me conte o seu nome aqui nos comentários. E quanto a mim, você pode me chamar de G. E aqui nesse canal, a minha intenção é, através de experiências pessoais, testemunhos, através da palavra de Deus, através dessa troca nossa nos comentários, edificar e fortalecer a sua caminhada cristã. TEA é uma sigla pequena de um universo de inseguranças, de perguntas, de variações, e no meio desse universo tão grande, quantas vezes você já não se sentiu sozinha? Porque ninguém vê quando você se culpa porque perdeu a paciência mais uma vez, ou quando você chora no chuveiro enquanto a água cai, lavando o seu corpo, as lágrimas lavam a sua alma. Ou quando você se pergunta: será que ele ainda não se desenvolveu porque eu não estou estimulando? Será que ele ainda não conseguiu comer outras coisas porque eu ainda não fui mais firme, não insisti mais? E quando você se frustra porque aquela evolução que foi tão suada para conquistar, de repente desapareceu. E você se pergunta: será que vai voltar ou não? Você cobra porque ama. Mas quem ama também precisa descansar. A verdade é que Deus não está cobrando que você tenha mais paciência com seus filhos. Deus não foi embora porque agora as coisas estão muito difíceis. Lembra dos discípulos na tempestade? Ali Jesus estava. E bastou uma palavra do Senhor para que o vento e o mar se acalmassem. E quantas vezes você já não se sentiu como um pequeno barco num mar vasto, no meio de uma barulhada da tempestade? São sons de fora, sons de pessoas que não entendem o que você está vivendo, sons às vezes da agitação do seu filho. Mas também há muitos barulhos internos de cobranças, de culpas, de questionamentos e de inseguranças. E diante de tudo isso, Jesus tem uma palavra para você. Uma palavra para acalmar essa tempestade. E a palavra dele é: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Quando nós vamos até o Senhor, nós tiramos de nós o nosso fardo, o nosso peso, entregamos para Ele. E Ele dá a nós o fardo dele que é leve e o jugo que é suave. O jugo é uma estrutura de madeira que unia dois bois para carregar a carga. Jesus está dizendo assim: ei, vem até mim, que eu vou carregar junto com você a sua carga. Agora imagine, você que é mãe ou pai, quando você vai ajudar seu filho a carregar uma carga, vocês dividem o peso igual? Não! O maior, o mais forte, carrega o peso maior. E com Cristo não é diferente. Ele não vai deixar você sem carga nenhuma. Mas ele está dizendo para você: pode deixar que do meu lado o seu fardo vai ser leve. Porque o maior peso, quem carrega sou eu. E há sim um peso, porque apesar de todo o amor, apesar de ser nossos filhos, quando nós estamos em uma guerra, soldados sangram, se machucam, se cansam. E é por isso que você também precisa de cuidados. Você precisa sim de um acompanhamento. Não há nada de errado se você, em uma parte dessa jornada, precisar de um apoio psicológico, medicamentar. Não se culpe por isso. Você precisa estar bem para que, estando bem, você consiga também manejar todas as situações que envolvem você. Mas, principalmente, você precisa estar fortalecida espiritualmente. Eu gostaria de te sugerir algo. Antes de você levantar da cama, ainda que sejam 3 minutos, se assente, feche os seus olhos e entregue o seu dia e as suas angústias ao Senhor.
Se por acaso você precisou levantar da cama acelerada por alguma coisa, alguma situação com seu filho ou alguma emergência, assim que você puder, aonde você estiver, pare, feche os olhos e ore, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Quando o navio está em alto mar, uma parte que dá muita segurança para ele é a âncora. A âncora faz com que, no meio da tempestade, o navio não se perca, não fique à deriva. A âncora dá estabilidade para que o navio não seja arremessado contra as rochas. E a Bíblia diz para nós que a esperança é a âncora da nossa alma. E para gerar esperança no seu coração, eu quero te contar alguns testemunhos que eu ouvi. E o último que eu li, o primeiro deles, foi a minha filha que me contou. O irmão da amiguinha dela tem 5 anos. E agora ele começou a falar. E já relacionado a isso, eu vi recente o testemunho de uma mãe que toda noite orava com seu filho. E ela tinha fé que um dia ele repetisse a oração junto com ela. E a oração era simples. Papai do céu, obrigado. Papai, mamãe, mana e neném. E ela foi fazendo isso por meses, semeando. E hoje, para a glória de Deus, esse bebê tem falado algumas palavras isoladas, mas tudo começou com uma oração repetida, pausadamente, um ato de fé. O bebê não falava, mas a mãe cria que ele poderia falar. O autismo não é uma doença, mas muitas vezes ele vem associado a incapacitações para a criança. Sejam incapacidades de expressar verbalmente, de falar, ou sejam incapacidades motoras ou intelectuais. E sobre essas incapacidades é que eu acredito e que você precisa crer que Deus é poderoso para mudar, para fazer um milagre acontecer. Mas que você não espere o milagre completar para ser feliz. Seja feliz no processo. Celebre cada nova habilidade conquistada. Seja essa habilidade um olhar mais profundo, um momento de atenção. Seja essa habilidade um pulinho. Que cada nova conquista seja celebrada como um grande milagre. Porque você sabe que é. Por fim, eu quero contar para você o testemunho de um casal norte-americano que teve um filho e que durante o parto esse filho ele teve complicações e faltou oxigenação no cérebro. Por causa disso ele teve graves sequelas, como por exemplo ele não andava, era quase cego e falava pouquíssimas palavras. Quando essa criança morreu aos 11 anos, os pais disseram que na sepultura eles não queriam que ali fosse só um lugar de tristeza, mas que fosse um lugar de esperança. Então eles fizeram uma escultura de uma criança saindo da cadeira de rodas e subindo aos céus. Eu quero te lembrar que abril é abril azul, sim, em referência ao autismo. E que esse azul do autismo te lembre do céu. Porque no céu, para onde nós vamos, ali não haverá nem dor, nem choro, nem doenças, nem limitações. Ali todos nós seremos livres de tudo aquilo que nos limita aqui nessa terra. Era isso que essa escultura representava. Que agora as limitações físicas não prendiam mais aquela criança. Ela estava livre para correr, para voar, porque agora ela estava diante daquele que é perfeito. E diante daquele um dia, eu e você também estaremos. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé. É a fé. Que você, indiferente do quadro que o seu filho tenha, que você semeie no coração dele a fé. Porque a fé é que nos conduz à graça e a graça nos conduz à salvação. Eu espero que essas palavras possam ter te aquecido, te fortalecido. E se você quiser contar a sua história, conte aqui nos comentários. Eu quero te ouvir, quero saber quem você é, quero saber o seu testemunho. Quem sabe você já não tem um testemunho aí para contar. E se você desejar compartilhar essa palavra com alguém também que você acha que precisa, fique à vontade. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.